Olá, queridos, aqui é o pastor Manuel Andrade, pastor presidente da Igreja Apostólica Multiplicadores do Reino de Deus. Estamos aqui gravando esse vídeo para trazer para você evidências bíblicas sobre a volta de Jesus. Sinais, acontecimentos, relatos bíblicos sobre a volta de Jesus. A intenção deste vídeo, nesta data de hoje, que são exatamente hoje 23 de abril de 2020, é alertar a população em geral, mostrar para você as evidências bíblicas, sinais que antecedem a volta de Jesus e as profecias que revelam o arrebatamento da igreja. Portanto, eu quero que você estude comigo essas profecias, esses relatos. Eu quero que você fique atento, porque a qualquer momento, a qualquer hora, a trombeta vai tocar, a igreja irá subir. Nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Então, eu quero trazer para você hoje aqui as evidências, sinais que antecipam a volta de Jesus e os sinais que foi predito na Bíblia Sagrada e o que de fato já está acontecendo, glória a Deus. Você já deve ter ouvido falar que muitos sinais, muitas profecias, muitos relatos estão acontecendo. Pois é isso mesmo. Eu quero aproveitar a oportunidade deste vídeo para chamar sua atenção, para você e para sua família ficarem atento, ficarem alerta, porque a qualquer momento a igreja vai subir em nome de Jesus. Portanto, querido, primeiros sinais que nós vamos estudar aqui hoje os sinais da volta de Jesus são as guerras e as revoluções. Você tem visto falar, você já ouviu falar acerca das guerras, das revoluções, os países, nações contra nações. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, e o versículo de número 10, o seguinte: então disse Jesus, olha o que está escrito aqui, então haverá nação contra nação e reino contra reino. Jesus disse que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino. Então quero chamar sua atenção para as evidências bíblicas e as evidências que está acontecendo agora. Você pode ver, nós estamos enfrentando um período de guerra, uma guerra biológica. Nós estamos vendo que esta guerra surgiu aproximadamente na Argentina. A nação se levantou contra alguns países, né, soltando aí um vírus que vem matando milhares de pessoas no mundo inteiro, em vários países. Então o que é isso? É o que a Bíblia diz em Lucas 21, 10. Levantará nação contra nação, reino contra reino. As pessoas brigando pelo poder, as pessoas disputando o poder e matando as pessoas, se levantando, cada um uma nação, cada um poder, cada um governo, querendo mostrar mais poder do que o outro. Então isso já está escrito na Bíblia. Jesus disse isso aproximadamente 2020 anos atrás. Ele disse isso, que ia se levantar nação contra nação. O tempo está passando e as coisas estão se provando, as coisas estão acontecendo. E eu quero que você entenda que tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. A Bíblia foi escrita em três tempos: passado, presente e futuro. Tem coisas que já aconteceu, tem coisas que está acontecendo e tem coisas que irá acontecer. Por isso que eu quero que você entenda que eu estou chamando sua atenção para que você fique esperto, fique atento, porque Jesus prometeu, Jesus falou e as evidências estão aí para você ver. Nação contra nação, reino contra reino. Isso é um dos primeiros sinais, que seria as guerras e as revoluções. Sem contar, você pode observar o reino contra reino. Você pode observar no Brasil as brigas políticas, as guerras políticas que estão acontecendo, as guerras religiosas, aonde uma nação, aonde um ministério é mais poderoso do que o outro, quer ser mais poderoso do que o outro, aonde um político quer ser mais forte do que o outro, aonde um governante não governa bem o seu estado, quer mandar do estado dos outros. Isto é o que? São guerras e são revoluções que está acontecendo agora, nesse exato momento. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo milhares de revolução no Brasil e no mundo inteiro. As pessoas não se contentam e estão tentando tomar a força, o reino dos outros, governar o reino dos outros, tentando matar, destruir a massa humana para poder obter o poder. Está aí o primeiro sinal
que é da volta de Jesus, que é as guerras e as revoluções. Eu vou ser rápido para que você entenda o máximo que eu puder passar para você. O segundo ponto, os segundos sinais que eu quero que você entenda são justamente isso, as catástrofes naturais. A Bíblia diz em Lucas 21, versículo 11, que haveria grandes terremotos, fome e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas iriam acontecer. Então as catástrofes naturais foram reveladas por Jesus que isto iria acontecer. E recentemente, agora eu vou trazer algo recente, não vou trazer algo que passaram anteriormente dos nossos pais. Recentemente agora tivemos fenômenos naturais acontecendo aqui no Brasil, onde em Guarujá, São Vicente, Santos, tivemos um grande número de mortos. Tivemos aqui em Minas Gerais catástrofe, onde acidentes naturais aconteceram, matando muitas pessoas. Você pode ver, em Brumadinho acontecemos uma tragédia gigantesca recentemente. Agora que no mês de fevereiro tivemos um acidente natural em Guarujá, São Vicente, morro desabando, casa sendo enterrada, pessoas sendo enterradas vivas. Isso são o quê? É o que a Bíblia diz, são catástrofes naturais que iria acontecer. E isso é sinais da volta de Jesus. Outro ponto interessante, ultimamente agora, foi o mar. O mar se revoltou de tal maneira que ele começou a ocupar o espaço. Algumas cidades do litoral de São Paulo foram invadidas pelo mar. Entre elas, Santos, São Vicente, Praia Grande e Mongaguá. Tivemos aí parte das suas calçadas, das suas avenidas, invadida e alguns lugares destruída pela natureza, pela força do mar. O mar invadindo o seu território. Então isso são sinais que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Recentemente tivemos um céu de fogo. Isso mesmo, um céu de fogo. Um céu de fogo que ficou, o céu ficou vermelho no final de tarde aqui. 3 dias ficou o céu vermelho no final da tarde. As pessoas achando isso bonito, maravilhoso, mas isso são sinais, são revelações profundas acerca da volta de Jesus. Eu quero que você entenda que tsunami, tufões, terremotos em vários lugares, isto não é natural. Isso é coisas fenomenais acontecendo, revelando o poder do grande Criador em nome de Jesus. Segundo ponto que eu quero que você entenda é o aumento do pecado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o aumento, a multiplicação do pecado que tem sido devastador na humanidade. Devastador. Leis criadas para propagar o pecado, homens defendendo leis que legaliza pecado, as pessoas defendendo o aborto, as pessoas defendendo o casamento de homossexuais, as pessoas defendendo vários tipos de prática pecaminosa. E o que é isso? A Bíblia diz, queridos, em Mateus 24, versículo 12, olha o que está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então, quanto maior é o número de pecado, mais o amor entre a sociedade, entre os seres humanos, serão diminuídos. Por quê? Porque o pecado é quem distancia o homem de Deus. O pecado é quem afasta o homem de Deus. E por se multiplicar o pecado, o amor vai esfriando e as pessoas vão distanciando de Deus. E o pecado ultimamente tem se multiplicado. Talvez você viva em um ambiente que ache isso normal, natural, mas não é. Isto é confirmamento ou confirmação do que foi predito por Jesus no Evangelho de Mateus 24, 12, que a multiplicação da iniquidade era a multiplicação do pecado. E eu quero que você analise a sua volta e veja como o pecado tem se multiplicado no nosso dia a dia. É espantoso a multiplicação do pecado. Cada dia, quando você acorda na TV, nos jornais, você acompanha noticiário, você acompanha novelas, as pessoas têm criado prática pecaminosa, incentivando o pecado, incentivando o adultério, incentivando o divórcio, incentivando a prática abusiva do adultério. Isso é o que? É a multiplicação, é a mídia trazendo ferramentas para nosso dia a dia para aumentar ou multiplicar o pecado.
Isso está escrito na Bíblia, que o pecado iria se multiplicar. Então, quando você vê isso, não é natural, isso é confirmação da volta de Jesus. Amém, querido? Outro ponto interessante que eu quero que você entenda aqui, o quarto ponto é a multiplicação do conhecimento ou a multiplicação da ciência. Amém? A tecnologia avançada hoje é profecia predita por Daniel. No capítulo 12, no versículo 4 de Daniel, a Bíblia foi revelada, a profecia foi revelada a Daniel, onde ele disse: muitos correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. A tecnologia tem se multiplicado a cada dia, tem avançado a cada dia, e as pessoas correm desesperadas em busca de uma ajuda ou de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e não tem acompanhado. Cada dia surge uma ferramenta nova. A ciência tem que se multiplicar em todas as áreas, nas aeronaves. Cada dia mais você vai ver aviões com mais suporte, mais tecnologia. Você vai ver hoje que as TV não é mais como antigamente. Você vai perceber que os telefones celular não é mais como antigamente, foi avançado. Hoje um telefone celular pequeno tem tudo que você precisa, está tudo junto hoje, na palma da sua mão. Você vai ver hoje ciência implantada no chip, na mão, onde as pessoas resolvem tudo através do chip, onde você consegue ligar, desligar aparelhos dentro da sua residência através de um aparelho celular. Você consegue se conectar com o mundo inteiro através de um celular na sua mão. Isso é o que? Isso é tecnologia avançada, é a multiplicação da ciência. A ciência avançada. Hoje você tem aí a ferramenta chamada drone, que é um aparelho espião, que ele viaja nos ares imitando o avião, aonde filma, ele faz filmagens, capta imagens em HD, Full HD, trazendo em tempo real para as pessoas. Isso é o que? A tecnologia avançada. Hoje é capaz de tudo pela ciência, pela tecnologia. Então isso aí foi predito por Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel disse que as pessoas iam correr de um lado para outro, ia ficar em desespero, correndo de um lado para outro, e a ciência ia se multiplicar. Pronto, eu vou te dar um exemplo agora mais chocante, que é o auxílio emergencial do governo federal. Em apenas 24 horas, o governo federal conseguiu criar um aplicativo. Em apenas 24 horas esse aplicativo estava pronto, a qual mais de 48 milhões de pessoas conseguiram acesso a esse aplicativo e já se inscreveram para receber o auxílio emergencial. Você quer mais prova do que isso? Isso é a multiplicação da ciência. Aonde isso há 10 anos atrás era possível? Aonde isso era possível há 15 anos atrás? Uma tecnologia avançada dessa maneira. Então, meu querido, está aí a evidência da multiplicação da ciência. Tá bom? Daniel 12, versículo 4. O quinto ponto que eu quero que você analise conosco também é a propagação da nova era. É aqui que eu quero chegar. É a propagação da nova era. É a preparação para a nova ordem mundial. A nova era fala da nova ordem mundial. Fala do novo governo, novo plano de governo, novo decreto mundial. Está tendo uma organização secreta. Estão todos se preparando. Já está tudo preparado, tudo armado. A campanha já está sendo feita. A política está sendo feita para que aconteça a nova ordem mundial. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 2, versículo 6. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. O movimento da nova era, querido, que importou inúmeros conceitos de religiões, esse movimento ele vem trazendo uma junção de líderes poderosos, homens poderosos, para trazer um decreto mundial, a qual isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Um plano diabólico, um plano satânico já está sendo montado para que venha a ser apresentado um homem com o poder para que venha governar toda a nação, todo o planeta. Este homem terá poder, a Bíblia diz que será chamado de anticristo. Anticristo e o falso profeta e o diabo, esses três terão poder para governar o mundo inteiro.
são chamados de anticristo, ou organização da nova era, ou a trindade satânica. A trindade satânica é representada pelo número 666, a qual essas pessoas vão governar o mundo. E a Bíblia diz em Daniel que eles teriam um período de 7 anos. 7 anos, a qual esse período dividiria em 2 etapas. A primeira etapa, chamada de período da paz, a qual veria uma falsa paz, né? E as pessoas entenderiam, ficaria aceitando esse falso Cristo, dizendo que seria o Cristo, seria apresentado pelo o falso profeta, seria um religioso, um homem que vai apresentar esse Cristo, esse falso Cristo, e este homem virá com grandes ideias, grandes planos para acabar com a miséria, acabar com a fome e trazer a paz sobre o mundo. Eu quero lembrar os irmãos que para isso acontecer é preciso o mundo entrar em colapso, é preciso o mundo entrar em desordem. E você está vendo agora que o mundo, os países mais poderosos do mundo estão em colapso. A China, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Índia, a Itália, o Brasil, entre outros países, a França, estão sendo aí sacudidos pela economia. A economia tem sido sacudida através dessa pandemia que veio para destruir a economia mundial. Para quê? Para que tudo isso aconteça, uma desordem mundial, uma falência mundial, a qual todos os países entrarão em falência. Ninguém tem condições de segurar essa crise, e aí vai fazer o quê? Vai socorrer, vai pedir socorro, e este homem vai estar preparado para sustentar tudo isso. Então, para que o anticristo reine e governe, é necessário que venha uma desordem mundial, venha uma crise mundial, venha guerras, fome, peste mundial, para que este homem ele pega essa situação e apresenta um plano de paz, apresenta um plano que vai acabar com a fome, apresenta um plano de unificação mundial dos governos, e aí haverá um só governo. Então, a propagação da nova era, nunca se ouviu tanto propagação como agora. Agora, 2020, nós estamos vivendo essa propagação do anticristo da nova era. Amém? Então a igreja fica esperta. Você que está me ouvindo, fique atento, porque a propagação da nova era está sendo divulgada. A preparação é como se fosse uma política, uma campanha política, preparando os candidatos para assumir o poder. É isso que está acontecendo em 2020. É a propagação do evangelho, da nova era, para que o anticristo venha governar o mundo. Mas antes disso, eu quero lembrar para os irmãos que a igreja não estará mais aqui. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada. A igreja não passará pela tribulação, ou grande tribulação. Mas para isso você precisa entender que os passos estão acontecendo um após outro. Para que você vá no arrebatamento, você tem que ficar firme com o Senhor, se pegar com o Senhor, ter uma vida de santidade, uma vida coberta de santidade, para que nós possamos subir no arrebatamento. Amém, querido? O sexto ponto é o avivamento pentecostal. A Bíblia diz em Joel 2:28 que se cumpriu em Atos capítulo 2. Está escrito o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Um dos sinais que antecede a volta de Jesus seria o avivamento pentecostal, o avivamento mundial, a qual Deus derramaria sobre o planeta, sobre a terra, um grande avivamento. E isso nós vimos. 2019, 2017, 2018, 2019 foram 3 anos de avivamento. Na Índia, avivamento na África, onde tivemos um grande avivamento nos Estados Unidos. Agora no Brasil, 2019, o Brasil foi palco de um grande avivamento. Muitas almas foram batizadas, muitas almas se renderam. Então Deus tem derramado no mundo inteiro este avivamento. Isto aí são sinais que Joel disse que nos últimos dias aconteceria um grande avivamento pentecostal. E isso já está acontecendo em nome de Jesus. O sétimo ponto que eu quero que você entenda é o renascimento de Israel. A Bíblia diz em Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8, está escrito o seguinte: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião
esteve de parto e já deu à luz ao seu filho. Aqui vai falar sobre a nação de Israel, aonde você vai ver no dia aproximadamente, né, o renascimento de Israel, no dia 27 de novembro de 1947. A ONU votava a favor da criação do Estado judeu, que seria o Estado de Israel, seria Israel. E em 14 de maio de 1948, um ano depois, praticamente, quase um ano depois, foi criada, votada a possibilidade dos judeus voltarem a ser uma nação, e efetiva. E outra vez, né, este povo que estimava por quase 2000 anos, os judeus que estava aí, esperava quase 2000 anos, né, esperava espalhado pelo mundo, as nações, os judeus se espalharam por todo o mundo. Então a Bíblia diz agora que ganhou a existência, a nação independente. Este foi o sinal, né, da mão de Deus sobre a história da humanidade, a qual em 1948 Israel se tornou nação, a nação dos judeus. Isso aqui fala da revolução a qual Isaías 66 escreveu, que nasceria um povo, um só dia, nasceria também uma nação de uma só vez. E essa nação é a nação de Israel, que nasceu, que renasceu, ganhou o direito de ser nação novamente. Então essa profecia foi cumprida e Israel se tornou-se independente. Tá bom, querido? Então, outro sinal que eu quero que você reflita comigo é o 8º sinal, é a propagação do evangelho no mundo inteiro. Queridos, a Bíblia relata no evangelho de Mateus 24:14, Mateus 24:14 o seguinte: ó, e quando este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Amém? Então, em Mateus 24:14 está escrito: e quando este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Então, eu quero que você entenda que haverá um fim para todas as coisas. Haverá um fim. E este fim está mais próximo do que nunca. Nós entendemos que pelas profecias bíblicas, o fim das coisas ou o fim do mundo está mais próximo do que nunca. É óbvio que esse fim será dividido em algumas etapas. Algumas pessoas serão arrebatadas. Aí será o fim para os cristãos salvos na terra. Os cristãos serão arrebatados. Então o fim deles na terra terminou. Então a igreja será arrebatada, tanto os mortos como os vivos serão arrebatados. E nós, que fomos arrebatados, então acabou o fim para a raça humana na terra, dos santos. Mas aí agora vem a outra etapa, que é pré-tribulação, grande tribulação. Haverá agora, depois de sair, um grande desafio, que é viver os 7 anos na terra de paz e de grande tribulação. Aí depois disso aí vem ainda outros acontecimentos chamados de juízo final na terra. Então o fim vem. E a Bíblia diz que um dos sinais que o fim vai vir é quando o evangelho for pregado para todo mundo, para toda criatura. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui o último sinal, que é a iminência do governo mundial, como eu já citei antes. Mas Daniel, no capítulo 7, versículo 23, diz o seguinte: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos seus pés, e a fará em pedaços. Daniel capítulo 7, versículo 23. Daniel vai se referir a um quarto reino, e esse quarto reino é o reino do anticristo, é o reino que o anticristo vai reinar para destruir, para esmagar os seres humanos. E a Bíblia diz que Deus entregará os pecadores na mão do anticristo. Nesse período, a igreja já foi arrebatada, e os que ficarem vão sofrer na mão do anticristo. Por isso que eu quero que você entenda, vale a pena você sacrificar sua vida agora, entender que há um plano de Deus para a salvação das nossas almas,
e que Jesus vem buscar a sua igreja, Deus vai vir buscar o seu povo. Com essa mensagem eu quero que você reflita e entenda, Jesus voltará em breve. A minha pergunta é, se Jesus viesse agora, como você estaria? Você está preparado para a volta de Jesus? Se você está preparado, glorifique a Deus e continue esperando pela volta de Jesus. Se você não está preparado, enquanto a vida ainda dá tempo. A Bíblia diz em Mateus 25:13, está escrito, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. Então, se você não está preparado, dá tempo de se preparar enquanto está vivo, dá tempo ainda. Aceita Jesus como seu Salvador agora, entrega a sua alma ao Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Este é o pastor Manuel Andrade, seu amigo de hoje e de sempre. Eu quero ser um canal de Deus para a sua vida. Não se esqueça de curtir o nosso canal, dar o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue essa mensagem, compartilhe nos seus grupos para que muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus.